Meu nome, Odélio Antônio de Lima. Nascido 20 de outubro de 1945, na cidade de Guaraci, exatamente na chácara Santa Fé. Registro civil e tabelionato de nota de Parelheiros, e nomeado 18 de novembro de 1994. Olha, foi uma coisa esquisita. Eu trabalhava na roça, ajudava meu pai no sítio, e para ganhar um dinheirinho eu trabalhava no pau de arara, boia fria, na verdade. Aí veio um senhor morar em casa, um afrodescendente, já vindo da escravidão, e enquanto eu trabalhava no sítio, ele junto com ele. E ele me punha na cabeça para vir embora para São Paulo, porque ele conhecia São Paulo. Ele vinha trazer boi na Estrada da Boiada, no frigorífico que tinha na margem do rio Pinheiros. Pôs na minha cabeça. E eu acabei indo trabalhar num bar. Trabalhei 6 meses. Esses 6 meses que eu trabalhei, na época o salário mínimo era 80 cruzeiros, eu recebia 60. Passados 6 meses, surgiu uma oportunidade no cartório. Só que o salário era metade, 30 cruzeiros. Eu corri o risco. Já estava com 22 anos, namorava. Caramba, mas vou correr esse risco. Entrei na datilografia e fui trabalhando. Fiquei 2 anos trabalhando. Nesse inteirinho eu entrei, fiz admissão e entrei no primeiro ginasial. Fiz o primeiro. Quando foi no segundo, o meu tabelião não tinha mais verba para me pagar. Estava me devendo, ia para 3 meses. Aí o prefeito falou, você precisa fazer ele pelo menos para escrevente. E aí tudo bem, é problema dele. Acabei, ele assinou a papelada, dei entrada em Olímpia, prestei o concurso. Na época era diferente. Era formado por um juiz de direito, um promotor, um advogado e um tabelião e um oficial. Terminei o concurso, vim embora para São Paulo, segundo tabelião de Osasco, mas sem emprego garantido, sem certeza. Chegando em São Paulo, a surpresa. Pensão, 180 cruzeiros e eu tinha 160 cruzeiros. E aí? Fui numa pensão, a mulher não tinha vaga e eu não tinha o dinheiro suficiente para pagar. Moral. Falei, como era um sobrado, eu falei para ela se ela armaria uma cama debaixo da escada do sobrado e eu pagaria os 160. Graças a Deus ela concordou. Aí fiquei um mês. O cara, o oficial do cartório lá, o tabelião, na verdade nem era o tabelião, era o filho, me arrumou uma mesinha para fazer bico, bater nota promissória, recibos, pegar recibo na rua e fazer recibos. Moral da história, tirei em 15 dias que ia sair o pagamento, tirei 215 cruzeiros. Nisso saiu minha nomeação, tinha passado no concurso. O pai do tabelião era tabelião em Taboão da Serra e se interessou pelo meu serviço, me convidou. Então, na verdade, eu estava tirando aí 415 cruzeiros por mês. O salário mínimo na época já era 120, quem ganhava 30, o salário mínimo 120, ganhando 30, aliás, perdão, já ganhava 80. Então, a coisa melhorou demais. Porra, quanto você ganha? Aí caramba, falar que eu ganho 415, eu ganho 600. Ele falou, quer ganhar por mês? Vai pro meu cartório. Levou lá, gostei do cartório, fui trabalhar no Taboão da Serra, 16 anos. Fiquei 16 anos lá. 86, janeiro de 86, exatamente 10 de janeiro de 86, comecei no 27º tabelião. E o nosso tabelião lá, a albergaria, ele não aceitava você tirar dúvida na conversa, e sim tinha que fazer por escrito. Ora, você vai fazer as coisas por escrito, o que acontece? Você tem que estudar. E aí, estudando, eu acabei prestando concurso, passei. 93, passei nesse concurso. E na classe especial fiquei em segundo lugar.
Moisés em primeiro, mas a nossa sorte, minha e do Moisés, só tinha 2 cartórios vagos em São Paulo. Bom, a renda do cartório era muito baixa, muito mais baixa do que o que eu ganhava como escrevente. Levei minha mulher para ir no cartório, conhecer o cartório, ela, Leila e o Leonardo. Aí chegando no cartório, eu também ficou meio, né? Mas ela falou para mim, não era teu sonho ser um tabelião? Não importa o que você vai ganhar. O que importa é que você vai realizar teu sonho. O dinheiro é uma consequência do seu trabalho. E aí foi. Surgiu em 95 o congresso em Blumenau. Peguei avião, fui para o congresso. Chegando eu não lembro o nome da cidade onde descia o avião, perto de Blumenau. Aí tinha uma plaquinha lá, um motorista com a van, indicando o congresso. Eu vi um monte de homens indo por van. Falei, caramba, 19 oficiais e eu 20. Ora, eles entraram na frente, eu entrei por aí, fiquei lá no fundão. E eles batendo papo, conversando, falando de cartório. Dalmar disse, eu no meu cartório não tenho telefone, quiser que vai no cartório. Aí o Matheus, Lazinho, o Valdir, não lembro mais os outros, também comentando que no meu cartório quiser que vai lá. Aí Dalmar virou, e você, novato? Falou, eu discordo de vocês todos. Foi um silêncio total. Falei, nossa, fiz besteira. Dalmar, por quê? Falei, porque eu acho que nós somos obrigados a ter a humildade de ter um telefone para orientar quem liga lá e pedindo conselho do que fazer, de um registro, de um casamento, de uma averbação. Nós temos a obrigação de orientar. Bom, silêncio total, chegamos no hotel, cada um pro seu canto. Falei, nossa, me ferrei. Desculpa a expressão, mas me ferrei. Não vou. Bom, a noitinha, tinha os jantares, foram todo mundo, eu fiquei no hotel ali sozinho, ninguém me convidou, fui. No outro dia, na hora do almoço, já vieram todos me convidar para sentar junto com eles. Moral da história. Fiquei amigo de todos ali, todos ficaram meus amigos. Primeira reunião da Arpen na Noreg, precisava de um cargo, que eu não recordo qual cargo. E aí o Guedes, que era o vice da Marlene, colocou o cargo à disposição. O Matheus de cara falou, eu já tenho um candidato para esse cargo. Mas quem é? É o oficial lá de Parelheiros, Odélio. Aceitei o cargo e continuei nesse cargo até a nova turma chegar aí e tocando melhor do que nós tocávamos na época. Tivemos vários outros percalços aí da gratuidade, visitas a Brasília, fiquei 6 meses visitando Brasília. E aí por diante, foi uma labuta aí. E também, depois virei vice-presidente por 2 ou 3 vezes, não recordo, mas nessa vice-presidência eu assumi a presidência várias vezes. Nessas várias vezes, visitamos vários cartórios, criamos o Poupa Tempo, enfim, foi uma labuta. Valeu a pena e muito mesmo. Por quê? Valeu a pena. Criei meus filhos, família. Hoje tem um filho que é presidente da Arpen e, pelo que eu ouço, é muito querido. E segundo o que eu ouço também, tem uma grande capacidade. O que faltava em mim é essa parte de conhecimento jurídico, de desenvolvimento intelectual para
dialogar, para ter uma oratória, não tinha esse problema e tenho até hoje esse problema de oratória. Então, hoje eu ouço muito falar dessa capacidade do meu filho e o sistema que ele usa na Arpen parece que está virando aquilo que era antigamente, ver os cartórios mais necessitados, enfim, melhorar a nossa classe. Esse orgulho, não vem as palavras aqui corretas, mas é sangue do teu sangue, é cria sua. Eu não fui um bom pai presente porque eu trabalhava muito, saía cedo e chegava tarde. Então quem criou meu filho foi a minha mulher, mas eu procurei dar educação para ele, aquilo que eu recebi do meu pai, passar para ele. E ele recebeu aquilo que era a minha intenção, ele recebeu em dobro do que era a minha imaginação. Então é por isso que eu tenho orgulho. O que eu vejo é que ele teve a capacidade humana, intelectual, de reconhecer aquilo que eu fiz no passado, que foi a época, eu tenho quase certeza que aquelas 6 meses que eu fiquei direto para Brasília, viajando para Brasília na terça-feira e voltando na sexta-feira, o cartório quem tocava era ele. E que, por sinal, tocou muito bem. O cartório cresceu nessa época, graças à administração dele e da Leila, que era na parte administrativa, financeira do cartório. O cartório cresceu, sem a minha presença. Então, era constante, foi 6 meses a labuta em Brasília para conseguir alguma coisa para os registradores civis não ter esse problema. E eu não tinha esse problema, eu não precisava estar fazendo isso, por quê? Eu tinha o tabelionato que me sustentava. Ele não entendia, talvez, era essa minha situação, eu não precisava estar brigando para o registro civil. Eu não tinha, o meu registro civil, se desse dinheiro, bem, se não desse, amém. Eu tinha o tabelionato que me sustentava. E ele administrou muito bem a minha clientela, tanto é que até hoje eu tenho elogios de vários clientes que eram meus, que ele que cuidou, que cresceram, melhorou. Por quê? Porque a parte jurídica, ele tinha mais conhecimento do que eu. A parte técnica, ele aprendeu bastante coisa comigo. E a parte humildade, ele também aprendeu. Ele transmitia isso para os meus clientes e nós crescemos nessa ausência minha. Então, foi um excelente administrador nessa época. As outras épocas que eu viajava, que essa eu já fui eleito, então nós viajamos todas as bases nossas para concurso, para cursos que nós dávamos. Viajamos direto. Então, todo fim de semana eu estava fora de casa. Esse amparo para minha esposa, ele e minhas filhas que davam um amparo dessa minha ausência para minha esposa. E hoje nós somos uma família constituída com uma estrutura firme, forte, e estamos aí até hoje. Cada fase da minha vida, eu tive na roça, depois em São Paulo chegando, mas cada fase dessa minha vida eu soube conduzir com maestria, com harmonia, com ciência daquela fase minha, como aconteceu em cartório. Eu tive fases difíceis no cartório, mas levei assim, deitava, dormia, não tinha insônia, não tinha outros distúrbios. Por quê? Porque psicologicamente eu sempre me preparei para o amanhã. Sempre me preparei psicologicamente. Então, eu não tive esses problemas. Tive as dificuldades na mudança do meu cartório repentina, mas sem coisas que vêm para o bem. E eu aceito. Por quê? Se Deus me deu esses problemas, é porque eu tinha capacidade de resolver. Se Deus não visse essa capacidade em mim, Ele não me dava esses problemas. Então, qualquer coisa que ocorre,
são passagens que eu tenho que passar. São flores ou espinhos? Se as flores eu piso com cuidado para não macetá-las. Se é espinhos, eu piso com cuidado para não me espetarem. Fui convidado na reunião depois do congresso, é que me veio na cabeça, bem, o convite para o congresso e a primeira reunião. Que a primeira reunião é como aquela pessoa que está mandando o lencinho branco para a rainha da Inglaterra, está embarcando num navio, e você está na beira do mar, ou chega um cara e te empurra. Cai o lenço da rainha, e aí o cara te empurra. Você empurrou, caiu na água, nada, pega o lencinho e leva para a rainha. Nessa situação, foi o Mateus que me empurrou para pegar o lencinho da rainha, e graças a Deus cresci da Arpen, cheguei à presidência. A Arpen já tinha sido criada, já tinha tido o primeiro congresso, eu era escrevente. Depois, a Arpen trabalhava no cartório da Marlene. Ora, a gente começou a trabalhar, eu sempre reunia assim para alguma coisa, para algum objetivo. Guedes, Mateus me convidava. Não sei o porquê, mas me convidava. E o Guedes também me convidava. A gente, bom, precisou alugar uma sala, colocar a sede da Arpen. Bom, Guedes tinha cartório em São Paulo, mas era alugado. Morava em Campinas. Mateus, Guarulhos. Eu já morava em São Paulo, tinha imóvel em São Paulo. A imobiliária falou, olha, nós alugamos, mas eu preciso de fiador, e que fiador que tenha pelo menos 2 imóveis em São Paulo. O que aconteceu? Eu fui fiador da Arpen, da sede da Arpen, primeira sede. Então foi aí que a coisa, isso foi logo no meu começo, 95, 96, se não me engano. Me falha as memórias datas, mas é nessa época. E foi ocorrendo esses fatos, foi indo. Alugamos a salinha, já não precisamos mais ocupar a sede da Anoreg, nós fazemos nossa reunião na salinha nossa lá, pequenininha, e ali fomos crescendo, ganhando dinheiro, e eu, como sempre, pensei da seguinte forma: os primeiros 415 cruzeiros que eu ganhei, e logo em seguida eu fui para 600, se eu vivia com 415, 600 me sobrava quanto? 180. O que eu deveria fazer com 180? Gastar à toa? Não, eu economizava. E assim foi a minha trajetória aqui em São Paulo. Aquilo com que eu vivia mais no começo ia melhorando um pouquinho, mas sempre eu cheguei à época do meu X ser menor que meu Y, que o Y é o que eu economizava. Então eu acho, na Arpen, como eu já participava, eu embutia isso na cabeça do Guedes. E o Mateus também era um cara muito centrado nessa parte. Conseguimos algum dinheiro para a Arpen. Qual a finalidade desse dinheiro que nós conseguimos? Aplicar em banco? Não, porque quem ganharia mais a parte, maior filão, era o banco. Procuramos a sede, onde foi que compramos a primeira sala, se não me engano, 11º andar, na João Mendes. E aí foi crescendo. Onde demos um pulo foi quando, no Congresso de Campos do Jordão, que era para ser Curitiba fazer esse congresso, Curitiba se esquivou. Eu e o Mateus, o Guedes estava afastado. Na Arpen, Mateus, e agora? Mateus, nós não temos dinheiro para arcar um congresso. Mateus, mas nós não podemos nos esquivar. Eu sou o presidente, você é o tesoureiro. Nós temos que... Chamamos o Bradesco, promessa de um valor, na época 80 mil. E aí, essa promessa, falei, Mateus, vamos assumir? Se nós não conseguirmos, nós pagamos do bolso. Aí conseguimos fazer o congresso. O banco nos deu, eu acho que até foi mais de 80 mil.
e conseguimos uma empresa que nós tínhamos chamado, os 80 não cobria, mas era 120 mil. Nós bancamos 40. Nós alugamos sala adoidado lá no hotel em Campos do Jordão, recuperamos dinheiro para comprar mais uma sala. Moral da história, levamos um belo congresso, levamos uma corregedoria inteira, muita gente, e fizemos um belo congresso. Eu, Guedes, Mateus, São Paulo, Nino e Calixto, Rio Grande do Sul, Paulo Rios, Minas, e o Araripe, Ceará. E tinha o Valber também de um outro estado, que agora me foge o nome do estado, mas eu lembro do Valber. Nós íamos toda semana rodar na Câmara, até que conseguimos 2 deputados que nos davam a sala para recebermos fax do estado de São Paulo, Minas, Paraná, enfim, desses 4 estados, nós tivemos a liberdade de usar os telefones, os fax, e ligavam para, principalmente São Paulo, nos acolheu muito, muito mesmo, mandando fax. Conseguimos, através do Araripe, porque ele tinha um bom acesso na política cearense, conseguimos o artigo 8º, se não me engano, da lei, para que cada estado acolhesse essa gratuidade, criasse uma lei que cobrisse essa gratuidade. Aí conseguimos isso, aí vamos trabalhar em São Paulo. Voltei a ser presidente nessa época, reunião na Assembleia, direto, chegamos a trazer ônibus lotado de Rio Preto, Barretos, a região ali, acolher. Nós chegamos a trazer 100 oficiais para a Assembleia. Conseguimos reunir com os líderes. Eu estava com uma cirurgia, que não podia vir, saí, e os líderes só aceitavam conversar, era o ponto final com o presidente. Correram em casa, me pegaram, trouxeram, sentei com os líderes, conseguimos aprovar a lei do ressarcimento que nós temos até hoje. E aí o Cláudio Marçal conseguiu isso levar para a administração do sindicato. Então, Cláudio Marçal também entrou nessa parada e chegamos ao que temos hoje aí. O que marca muito em mim foi a criação, a qualidade de atendimento. A qualidade de atendimento, fiquei sabendo do Gilberto Cavacchioli, e chamei ele numa reunião na Arpem. Chamei toda a diretoria. Foi um banho de gelo na minha cabeça, que ninguém concordou. Perguntei para o Gilberto, quanto sai um curso para demonstrar a tua capacidade aqui na sede da Arpem? Ó, seu Délio, eu vou pagar. Você vai pagar, eu te cobro a metade. Guedes nessa época era o meu vice. Guedes, Mateus, Lazinho, e aí? Eu vou pagar, não vou trazer despesa para a Arpem. Vocês concordam que ele venha dar esse curso? Aí, confabularam lá, a Arpem vai pagar, pode fazer. Fizemos o curso. O que virou o curso? Qualidade de atendimento hoje. Todas as naturezas têm esse curso. Do Poupa Tempo foi o Guedes que conseguiu fazer o Poupa Tempo. Do ônibus, ficava na dúvida, falei, gente, vamos comprar. É Arpem no Poupa Tempo esse ônibus. Compramos. Deu a divulgação. Todos os cartórios pequenos, esse ônibus ia. Houve um gasto? Houve.
Mas a divulgação da Arpen foi muito grande com isso. Então ajudou demais. Outra coisa, cursos em todas as regiões que tinha o representante da Arpen. Nós fizemos isso em todas elas na minha gestão. Todas. A minha gestão, que foi rejeitada. E eu assumi o compromisso de fazer, pagando, eu assumindo os custos desse curso. E deu no que deu, graças a Deus. Olha, a minha felicidade hoje de parar e pensar. Eu nunca tinha pensado em todos esses fatos. Isso está criando agora, de eu relembrar a fitinha aqui na minha memória voltando e eu relembrando todo esse passado. E eu só agradeço a Deus e a minha família ter suportado essa situação. Que meu filho dê a continuidade daquilo que eu pretendia, mas não tinha capacidade intelectual e ele tem para melhorar mais aquilo que foi feito no passado, ele melhorar isso mais ainda, que é visitar cartórios deficitários, visitar as regiões. Isso é muito importante, levar isso. E hoje a Arpen tem essa capacidade. Olha, foi, se não me engano, Araçatuba. A Arpen fez uma matéria em Barretos e buscou minha origem. Quando chegou no curso, nós abrimos o curso, um cidadão oficial levantou com a revista na mão. Ele era professor também. E ele falava na escola para os alunos dele: olha o que se dá um cara se esforçar na vida. Era boia fria, foi quebrador de milho, arrancador de toco. Hoje aqui, ó, presidente da Arpen. Isso que eu não quero nada de glória, apenas minha vida normal, como família, como criei meus filhos e como sou hoje. Alegre, gosto de dialogar, gosto de brincar, mas só isso, nada mais. Quem vai falar isso não sou eu. É quem vier para aí e conhecer o que eu fiz. Eu não. Eu não deixei legado nenhum do meu pensamento de vida, nenhum. Quem vai saber se eu deixei ou não, as pessoas vão analisar. Amo isso aqui, não frequento mais, mas ela está sempre, né, na minha memória, na minha cabeça. De perto eu sempre acompanho. Valeu. Com certeza.